Olá! Vamos falar hoje de um assunto que gera muita, mas muita dúvida e até uma certa frustração para quem está na batalha dos concursos públicos. Sabe aquela história de ver um edital com um salário que parece estar abaixo do piso da categoria? Pois é, a gente vai entender de uma vez por todas por que isso acontece e quais são as regras do jogo. E essa grande questão, né? Quem nunca passou por isso? A gente vê lá o edital, fica super animado com a vaga e, quando bate o olho no salário, alguma coisa parece que não fecha. Dá uma frustração, né? Mas olha, tem uma explicação lógica para isso e é exatamente o que a gente vai desvendar agora. Bom, para a gente entender essa história direito, o segredo é dividir o assunto em duas partes. Vamos começar pelo mais fácil, pela regra que não tem erro: os pisos salariais nacionais. Então, o que é um piso nacional? Pensa assim, é um valor mínimo que foi definido por uma lei federal. E a palavra-chave aqui é federal. Isso significa que ele vale no Brasil inteiro, de norte a sul, sem exceção. E mais importante, é obrigatório tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Não é uma recomendação, é lei. E a gente tem exemplos bem conhecidos disso no dia a dia. O piso dos professores da educação básica, por exemplo, é uma conquista histórica que veio com uma lei federal lá de 2008. Mais recentemente, vimos toda a luta e a conquista do piso nacional da enfermagem. Essas leis têm força total, não importa se o concurso é municipal ou estadual. Para a coisa ficar bem concreta, vamos analisar uma situação prática. Imagina aí um concurso para professor em uma prefeitura qualquer do Brasil. Aqui a matemática é simples e direta. Se o município lançar um edital oferecendo, digamos, R$ 2.000 de salário, mas o piso nacional do magistério, definido pela lei federal, é maior do que isso, pronto, a oferta é ilegal. Não tem meio termo, não tem mas. E qual a consequência disso na prática? Simples. Esse edital pode ser contestado na justiça. E a chance de um órgão público ser obrigado a corrigir o salário para se adequar à lei é altíssima. Nesse caso, o direito é muito claro. Beleza, até aqui tudo parecia muito simples, né? Mas é agora que a história fica um pouco mais complexa. Vamos entrar no terreno que causa a maior parte da confusão: os pisos salariais que são criados por leis estaduais. E aqui está o pulo do gato. É a diferença crucial que explica tudo. Enquanto o piso nacional é obrigatório para todo mundo, o piso estadual, bem, a aplicação dele para os servidores públicos não é automática. É exatamente aqui que mora a dúvida de muita gente. Mas espera aí, por que essa diferença toda? Por que uma lei do Estado não tem a mesma força de uma lei federal nesse quesito? A resposta, como quase sempre em direito público, está na nossa Constituição Federal. Se tem uma frase para guardar dessa nossa conversa, é esta aqui: a lei estadual que cria um piso não pode sozinha obrigar uma prefeitura a pagar aquele valor para os seus servidores. Vamos entender o porquê disso. É que a Constituição é bem direta sobre a autonomia dos municípios e estados. Isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, salário de servidor tem que ser criado por uma lei específica para aquela carreira. Segundo, quem tem que propor essa lei é o chefe do poder, ou seja, o prefeito no caso do município. E terceiro, que é o ponto-chave, um ente federativo não pode criar uma despesa para o outro. O Estado não pode criar uma lei de piso e simplesmente mandar a conta para o município pagar. Então, qual é o caminho para um piso estadual valer num concurso municipal? O passo a passo é este. Primeiro, o Estado cria a sua lei de piso. Depois, e aqui está o segredo, o próprio município precisa criar uma lei específica para aquela categoria. E nessa lei municipal, ele tem que dizer: ok, vamos adotar o valor do piso estadual. Só depois desse movimento do município é que o valor passa a ser obrigatório nos editais de lá. Vamos para mais um caso prático para essa ideia ficar bem clara? Peguemos como exemplo um concurso para nutricionista no município lá do Piauí, um estado que tem uma lei de piso para essa profissão. Agora, olha só a diferença para o caso do professor. O município oferece um salário X. A lei estadual define um piso Y, que é maior. E o veredito? É legal. Pode isso? Pode. E por quê? Porque nesse nosso exemplo não existe uma lei daquele município que tenha adotado o piso do Estado. Sem essa lei local, a prefeitura não tem a obrigação de seguir a regra estadual. Só para reforçar, então, a oferta do salário abaixo do piso estadual só seria ilegal se aquele município tivesse uma lei própria ou uma previsão no seu plano de cargos e salários, dizendo com todas as letras: os nutricionistas do município receberão no mínimo o piso estadual.
Se isso não estiver escrito em uma lei municipal, vale o que a prefeitura definiu. Certo, sei que são algumas regras, mas agora que a gente passou por tudo isso, que tal um resumo prático para organizar as ideias? Vamos criar um checklist definitivo para quando alguém se deparar com um edital e ficar na dúvida. Este quadro aqui resume tudo de forma bem visual. O que um edital tem que respeitar: pisos salariais nacionais, sem dúvida, as regras da Constituição Federal e, claro, as leis do próprio município ou estado, como o plano de cargos local. Agora, o que ele não é obrigado a seguir de forma automática? Os pisos estaduais genéricos, a não ser, como a gente viu, que uma lei local tenha abraçado aquele piso. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão importante. Se o piso de uma determinada categoria profissional é estadual, a luta para que ele seja aplicado no serviço público não acontece no nível do Estado, mas sim dentro de cada município. É uma mobilização local que busca a criação de uma lei municipal. Entender essa regra do jogo é o primeiríssimo passo para qualquer articulação nesse sentido.